Aleluia. Abre sua Bíblia. Mateus capítulo 5, versículos 38 a 42. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que ele leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem te pede, e não voltes as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Olha essa mesma fala de Jesus em Lucas 6, NVI também, Lucas 6, 28 a 30. Abençoem os que os amaldiçoam. Ore por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não o impeça de tirar-lhe a túnica. Dê a outro o que lhe pedir. Se alguém lhe tirar o que pertence a você, não o exija que devolva. Então, muito provavelmente, você já ouviu alguém falar sobre o texto: quando alguém lhe bater numa face, ofereça a outra face. E claro, se você já ouviu gente tentando explicar esse texto, você já ouviu polêmica. Você já ouviu uns dizendo, não, o texto é o pé da letra. Não, o texto não é o pé da letra. Eu já ouvi uma muito engraçada. O indivíduo falou assim, eu entendi agora o que Jesus quis dizer quando ele disse que quando alguém bater numa face é para virar a outra. O que Jesus queria dizer é para virar a outra face dele para o outro lado na pancada. Eu achei engraçado, mas não é correta essa interpretação. O fato é que há muita gente tentando entender o que é que Jesus quis dizer com isso. Porque é tão difícil para a nossa cultura, treinada para o egoísmo, treinada para o egocentrismo, para a busca do prazer, para defender o que é meu, aceitar que Jesus tenha dito literalmente para oferecer a outra face. Não pode ser. Então, me deixe ajudar você a entender algumas coisas nos entornos do texto, antes da gente entender o texto. A primeira coisa que eu quero que você entenda nesse texto é que ele está plantado num contexto. E quando Jesus usa a palavra milha, se o perverso te obrigar a andar com ele 1 milha, vai 2 com ele. Essa frase colocada ao lado de se bater na face oferece a outra, essa palavra milha dá pra gente uma pista do contexto no qual Jesus está inserindo essa ideia. Na época de Jesus, tem registros paralelos à Escritura que nos contam que o Império Romano tinha uma lei que permitia que o soldado romano, nas suas missões, obrigassem qualquer cidadão da terra a carregar a carga dele por 1 milha. E 1 milha era uma milha romana, porque tem a milha britânica, americana, chinesa. Milha virou uma unidade de medida, mas a milha romana, a milha daquela época, equivalia exatamente a 1000 passos do soldado romano, do calcanhar do pé direito, quando dá
o passo no pé esquerdo, na ponta do pé esquerdo, seria 1000 passos romanos, seria uma milha. Uma milha, 1000 passos. Mas eu acho que o passo dos romanos era grande. Não eram iguais os meus. Porque uma milha romana equivale a mais ou menos 1,5 km. 1000 passos meus não dão nem 1 quilômetro. Então eu estou imaginando que os romanos deviam ter passos maiores do que os meus. Essa milha dentro do texto nos ajuda a perceber que Jesus estava se referindo a um sentimento de vingança, a um sentimento de injustiça que habitava o coração dos judeus em relação aos romanos. O que estava acontecendo ali? O Império Romano estava em expansão, em plena expansão. Israel ficava no meio de uma das rotas importantes. E aquela região era uma região importante para os romanos. Então dali se passava para a África, dali se passava para o Oriente Distante. E Roma tinha muito interesse naquela região, não por causa da região, mas porque a região era um ponto de ligação a lugares mais distantes, por exemplo, o Egito. E Roma tomou posse da Palestina com uma força muito grande e governou aquela região com vara de ferro. Foi Roma que estabeleceu o governo de Herodes o Grande, deu a ele poder para governar a região. Foi Roma que mandou Pôncio Pilatos para dominar a região depois que Herodes o Grande morreu. Os judeus que viviam na Palestina, eles tinham uma raiva dos romanos, porque os romanos chegaram colocando moral na terra dele, no povo dele, nos costumes deles, nas crenças deles. Os romanos chegaram desrespeitando e tomando o que é dos outros como se fosse deles. Os romanos chegavam fazendo o que eles entendiam que tinham que fazer e controlando o mundo dos outros. A sensação de injustiça estava dominando o coração dos judeus. E muitos daqueles judeus sentiam muita raiva e muita vontade de se vingar e muito rancor quando ele estava indo para casa no final da tarde, depois do trabalho, e ele no caminho de casa, ele encontrava um soldado romano que estava indo, e o soldado romano falava assim: em nome de Roma eu te ordeno, pega a minha carga e carrega 1 milha para mim. Jesus dá uma pista para a gente, quando ele coloca a milha romana ali no meio, de que o que ele estava falando tinha a ver com o contexto, com a raiva romana. Aliás, com a raiva que o jeito romano de ser provocava nos judeus. Os judeus é um povo religioso, filosófico, um povo que gosta de ficar no canto deles, gosta de pensar na vida. Os romanos eram um povo meio bruto, que gostava de realizar na marra, na força, que gostava de mostrar sua grandeza, sua força pela imposição. E os judeus estavam nutrindo uma raiva, uma amargura contra Roma. E aí Jesus coloca no meio da fala dele: quando o perverso, quando o cara mau, quando o cara que assumiu a postura de ser gente ruim te obrigar a caminhar 1 milha, vai 2 com ele. É nesse contexto que está a fala de Jesus. Se o perverso, porque não é qualquer um, é o perverso, se o perverso bater na sua face, ofereça-lhe a outra. Antes de te dizer o que Jesus realmente queria dizer,
Me deixe te falar sobre o que ele não queria dizer. E por mais que se polemize o texto, nesse ponto, a maioria dos intérpretes sensatos, a maioria dos pensadores inteligentes que interpretam o texto concordam nesse ponto. Jesus, com certeza, não queria dizer que pessoas que servem a Deus, pessoas que amam a Deus, não devem se proteger do homem perverso, do homem mau. Jesus não queria dizer que gente de Deus não pode proteger sua família, não pode proteger seu lar, não pode lutar pelos seus contra o homem perverso, contra o homem mau. Porque Jesus com certeza não queria dizer isso. E nesse ponto, a maioria dos intérpretes, dos teólogos sensatos, porque tem gente para falar tudo, qualquer coisa que você quiser ouvir, você vai achar quem queira falar. Mas quando a gente quer entender um texto polêmico, você não vai procurar os mais polêmicos, você vai procurar os mais equilibrados, os que você entende que são inteligentes, que pensam pelo menos, que não sai por aí falando o que dá na teia. E a maioria desses sensatos, centrados, concordam que Jesus não pode estar dizendo que não é para a gente se proteger do homem mau, que não é para a gente proteger a família do homem mau, que não é para a gente proteger os nossos do homem mau. A maioria, pensando no texto, eles chegam à seguinte conclusão: o que Jesus quer dizer é que quando o homem perverso bate na sua porta, você não deve se deixar dominar por sentimentos de amargura e vingança. Que você deve manter a serenidade para tomar decisões que consertem o problema com o coração centrado. Que você não deve se deixar dominar por sentimentos de injustiça, porque o seu sentimento de injustiça, o seu sentimento de vingança vai fazer você reagir no impulso emocional e vai dar ao perverso mais oportunidade para fazer mal para você e para os seus. Portanto, gente centrada, gente inteligente, não bate de frente contra o perverso só em resposta à dor e aos impulsos da própria alma. Gente centrada, gente de Deus, aceita apanhar na outra face, enquanto estrategicamente acha soluções viáveis para o problema. A ideia não é que eu não devo me proteger e nem que eu não devo proteger os meus. A ideia é que eu devo ser estrategista e não emocionalista na minha ação de proteger os meus. Porque Jesus com certeza não está dizendo que não é para eu me proteger e que não é para eu deixar de proteger minha família. Porque com certeza Jesus não está dizendo isso. Porque quando chegou a hora de Jesus proteger, por exemplo, o templo, Jesus não pensou duas vezes de usar um comportamento, entre aspas, violento, de tomar postura, de enfrentar quem estava fazendo o que não devia fazer. Porque você nota na Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, que Deus sempre faz intervenção para salvar os seus do homem perverso. Que Deus sempre dá um jeito de enviar socorro, inclusive levantar homens que sob a tutela, sob o poder do Deus Todo-Poderoso, se levanta para salvar o povo de Deus de homens perversos. Portanto, não faria sentido, Jesus estaria contradizendo muita coisa que ele mesmo ensinou, muitas coisas que foram ensinadas pelos profetas, muitas coisas que foi revelado na palavra, se ele estivesse dizendo assim: assuma a postura de só apanhar, só perder, só aceitar a injustiça, nunca
proteja você e nunca proteja os seus. Se Jesus estivesse dizendo isso, ele estaria andando na contramão de muitos ensinamentos dele mesmo. Então, não faz sentido. Com certeza não era isso que Jesus estava dizendo. Com certeza, o que a maioria dos intérpretes desse texto entendem está correto. Jesus estava dizendo que ser vingativo, ser dominado pelo vitimismo, ser dominado pelo sentimento de injustiça, por aquelas perguntas, aqueles questionamentos bobos, por quê, por quê, por quê? Que rouba a energia da gente, que rouba a capacidade da gente pensar no problema com clareza, que rouba a capacidade da gente depender de Deus, orar, buscar a direção de Deus, procurar as soluções que Deus está colocando à nossa disposição. Rouba. Se você se entrega a um sentimento de vitimismo, se você se entrega a um sentimento de injustiça, coitado de mim que o mal bateu na minha porta, cadê Deus que não me protegeu? Se você se entrega a isso, você não vai ser ferramenta de Deus para ser parte da solução. Você vai ser ferramenta do diabo para ser parte do problema. Então o que Jesus está dizendo basicamente é: para de ser parte do problema. Vamos começar a ser parte da solução? Mas eu quero aprofundar isso com você. E para aprofundar, eu quero te contar que tem um padrão nos ensinos de Jesus, que ele explicou esse padrão em Mateus capítulo 13, após contar a parábola do semeador. Jesus explicou algo que acontece na pregação dele. Jesus disse que ele nunca diz a verdade inteira, que ele sempre dá uma verdade superficial. Final do capítulo 13 de Mateus, você vai ver Jesus explicando isso lá. Ele diz: olha, eu ensino a todo mundo por parábolas, mas para vocês que vêm atrás de mim, para vocês que estão comprometidos comigo, eu explico a palavra, a parábola, eu explico o ensinamento, porque aquele povo lá, que não quer nada com nada, que só quer a multiplicação de pão, que só quer milagre, que só quer ver o sobrenatural, ele não quer compromisso comigo. Aquele povo lá, ele vai ver, mas não vai ver. Ele vai ouvir, mas não vai ouvir. A verdade nunca vai chegar ao coração dele. E ele nunca vai receber de verdade. Por quê? Porque ele não veio atrás. O que Jesus queria dizer com isso? Ele queria dizer que a maior parte dos ensinamentos de Jesus era dado para quem queria ir atrás. Sabe, Jesus ensinava de forma superficial. Quem tinha sede, quem queria mais, ia atrás. Por que disso? Porque Jesus revelou através do profeta Jeremias, no capítulo 29, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Tem um princípio no mundo espiritual que estabelece que você só terá o máximo da luz quando a luz tiver o máximo de você. Não vai ser diferente. A luz nunca vai te enganar para te atrair. Não. As trevas te oferecem o que não vão te dar, te falam verdades pela metade para te enganar. E quando você chega lá, você descobre que não era nada daquilo. Eu ouvi uma história, uma ilustração. E é uma ilustração, ajuda a gente a entender esse ponto. De que uma pessoa morreu e ela foi para o céu. E quando ela chegou no céu, o anjo recebeu ela na portaria e falou para ela assim: olha, a regra é a seguinte: você fica um tempo aqui no céu, fica um tempo no inferno e depois resolve para onde você quer ir.
E aí o indivíduo disse: não, eu quero ficar no céu mesmo, não quero saber do inferno. Não, mas é a regra, você tem que ir lá e saber. Beleza, vamos ficar no céu primeiro então, né? Porque eu gosto do céu. E aí ele foi para o céu e passou um dia no céu. E aí o céu era um jardim, tranquilo, sossegado, sabe, a brisa, o vento, os pombos, tudo tranquilo, tudo em paz, lindo. Lá pelo final do dia ele já estava meio entediado com tanta paz. E aí ele voltou e falou para o anjo assim: rapaz, eu gostei muito daqui, precisa mesmo ir lá embaixo? Precisa, pega o elevador, você vai lá, passa um dia lá. E aí quando ele chegou no inferno, o inferno tinha festa, dança, música, bebida, comida, praia, sensualidade. E quando ele chegou no final do dia, passou rápido, ele nem viu o dia passando. E aí o elevador subiu, ele teve que dar uma ajeitada no cabelo, porque ele estava todo suado, que ele se envolveu lá bem. E aí, quando ele desceu do elevador, o anjo falou assim: e aí, decidiu? Ele falou assim: sabe, ô seu anjo, o negócio é o seguinte, eu queria mesmo ficar no céu, acredita em mim, eu gosto mesmo é do céu, mas não sei, eu queria dar uma chance pro inferno. E o anjo falou: não, tudo bem, pode ir. Ele entrou no elevador de novo e desceu. Quando o elevador abriu, não tinha comida, nem dança, nem festa, nem todos os prazeres que ele achava que tinha. Tinha só demônio, fogo, sofrimento, angústia, dor. E aí o diabo que o recebeu calorosamente da outra vez estava lá agora para atormentá-lo. E aí ele virou para o diabo e perguntou: mas ô diabo, eu tive aqui ontem, o negócio estava bom, por que está tudo ruim agora? Ele disse: não, porque ontem era o dia da campanha eleitoral, agora é a vida para valer. Mas não pode voltar mais. Então, essa ilustração ajuda a gente a entender como é que as trevas fazem. As trevas te enganam, mentem para você, te dão estímulos, te contornam, te puxam, te arrastam. E você só vai descobrir que está encrencado quando não tiver mais saída. É isso que a luz não vai fazer. A luz é o contrário disso. A luz dificulta para saber se você quer mesmo. Quer mesmo? Vamos ver se você quer mesmo. Sabe, a maior marca da fé é que a fé será provada. Fé que não foi provada não é fé. Esse princípio de que quando você vai para a luz, você precisa querer de verdade, você não pode estar enganado. Esse princípio faz Jesus dizer assim: olha, contei pela metade, você quer mais? Vem atrás, paga o preço, corre, vem até mim. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. Buscar-me-eis quando você parar de se enganar e estiver comigo de verdade. Aí eu vou te mostrar o que é que tem para hoje. Mas enquanto você está na base do mais ou menos, enquanto você está atrás de mim porque eu multipliquei pão ontem, para você não tem nada. Vamos ver. Vem atrás de mim, me acha, me procura, me busca. É por isso que eu me alegro quando eu vejo meu povo fazendo 240 horas de oração e adoração. Porque eu estou vendo gente que quer de verdade. Porque quem não quer de verdade não vai ficar envolvido com 240 horas de oração. Mas escuta isso. Jesus não facilitava as coisas. A gente tem que cavar para entender o que ele realmente queria dizer. E quando Jesus disse: não resista ao perverso, quando o perverso bater numa face, oferece a outra face. Jesus estava tirando esse texto
de um outro texto. Jesus não inventou esse texto na hora. Jesus estava repetindo uma fala escrita no livro de Lamentações, que eu vou ler para você. Essa está na versão Ara, Almeida, revista e atualizada. Eu vou ler Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Eu vou ler versículo 19, 20, 21 e 22. Depois eu vou pular para o 29 e vou ler 29, 30 e 31, para eu te mostrar uma coisa. E 32 também, para eu te mostrar uma coisa. Antes de ler, deixa eu te explicar uma coisa. O capítulo 3 do livro de Lamentações de Jeremias é um capítulo onde Jeremias escreveu uma espécie de salmo triste, de música triste. Lamentações era esse estilo literário. E nesse capítulo, Jeremias começa chorando a dor de se lembrar de tanta coisa dando errado na vida dele. E por que as coisas estavam dando errado na vida de Jeremias? As coisas estavam dando errado na vida de Jeremias porque desde o profeta Isaías, que Deus tinha mandado recados para Israel dizendo: vocês estão pecando, vocês estão se desviando, vocês estão indo para o caminho errado, estão abrindo brecha, daqui a pouco o inimigo entra na brecha, destrói sua vida, toma postura, conserta. Eles não consertaram. Tem 66 capítulos do livro de Isaías, todos eles chamando atenção: toma postura, levanta a cabeça, resolve essa vida, se arrepende. Eles não se arrependeram. Veio Jeremias, gente, acorda, toma postura. Gente, olha, vocês estão indo para o lugar errado. Olha, conserta a vida, põe a vida no altar. Nada. Chegou no capítulo 15 do livro de Jeremias. O profeta Jeremias disse assim: se vocês tivessem se arrependido até no tempo do rei Manassés, tinha jeito. Agora escuta isso. Só o Manassés reinou 55 anos. Então falta de tempo para aquele povo tomar vergonha na cara e se arrepender? Não foi. 55 anos os profetas falando: resolve essa vida, e eles não resolveram. Chegou no capítulo 15, Jeremias falou assim: agora não tem mais solução. Deus vai estar com vocês? Vai. Deus vai cuidar de vocês? Vai. Mas vocês vão pagar o preço dos erros cometidos. Vocês vão pagar o preço das escolhas erradas que fizeram. O preço chegou, bateu na porta. A Babilônia invadiu Jerusalém. Foi uma desgraça. E Jeremias está chorando por isso. O choro do capítulo 3 do livro de Lamentações de Jeremias é um choro da dor do mal que veio. E aí, os primeiros versículos do capítulo 3, Jeremias está chorando, reclamando por que que o mal veio, por que que isso dá errado, por que que eu estou sofrendo. E aí no versículo 19, ele começa uma mudança. Deixa eu ler o versículo 19 para você. Lamentações 3:19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto é amargo, e do veneno. Versículo 20. A minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Até o versículo 20, ele está falando: eu estou sentindo a dor de lembrar que não é justo o que eu estou vivendo, não está certo esse sofrimento todo, que coisa horrível. Aí o versículo 21, Jeremias começa a mudar de postura. E ele diz no versículo 21 assim: mas eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Versículos 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Apesar de tudo estar ruim, porque a gente plantou o que não devia. Apesar de tudo estar difícil, porque nós fizemos escolhas erradas lá atrás.
apesar de o pior estar vindo contra mim, apesar de tudo isso, ainda vale a pena confiar em Deus, porque eu sei que o mal que veio ao mundo não é por causa de Deus estar mal comigo, é porque eu abri portas para o mal entrar na minha vida, e agora é hora de eu abrir porta para Deus entrar também, porque Deus vai amainar o mal que eu deixei entrar. Deixa eu te contar uma coisa. O mal que você está vendo no mundo não é Deus falhando, Deus deixando, Deus esquecendo. Não, o mal que está no mundo foi a gente mesmo que criou. Foi a gente que criou, foi a gente que inventou. Foi a gente que fez alianças que não devia ter feito. Foi a gente que fez escolhas que não devia ter feito. Foi a gente que abriu a caixa de Pandora e o mal veio sobre o mundo. Não foi Deus que fez, fomos nós que fizemos. Mas quando a gente toma postura de confiar em Deus, aí Deus cuida da gente. Ele dá um jeito de cuidar da gente. Vamos para o versículo 29, que é onde está um versículo que Jesus tirou de lá. Versículo 29, 30, até o 32. Diz assim: ponha a boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que te fere. Farte-se de afronta. O Senhor não o rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, Ele usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Quando Jeremias vai se consolar no meio daquele sofrimento, Jeremias viveu um tempo muito pior que o nosso. Você acha que a gente está no tempo de aperto? Jeremias estava num tempo muito pior, muito pior. Fome, doença, peste, guerra, morte. Ele viveu isso. E é no meio dessa dor que Jeremias diz: quer saber? Eu quero ter esperança em Deus, e eu vou me agarrar com Deus para ter esperança. E na hora de se agarrar com Deus para ter esperança, Jeremias recebe a seguinte revelação: já que eu estou vivendo um tempo de aperto, em vez de eu deixar o meu coração se encher da sensação de injustiça, em vez de eu ficar amargurado porque o tempo está ruim, Jeremias está dizendo: eu vou me agarrar com o tempo ruim. Eu vou fartar minha alma desse mal. Eu vou parar de culpar os outros. Eu vou parar de culpar Deus. E vou assumir a responsabilidade pela minha vida nesse tempo. Em vez de tomar um tapa num lado e deixar meu coração se encher de amargura, de sentimento de vingança, e destruir o resto, o pouco que ainda tem da minha vida, me vingando e tentando consertar uma coisa que eu não consigo consertar, só Deus conserta isso. Em vez disso, eu vou me render ao Senhor e vou fartar minha alma de afronta, porque o Senhor não vai deixar esse troço durar para sempre. Mesmo que veio uma tristeza grande, Ele vai mostrar a compaixão dele daqui a pouquinho. Se eu ficar firme nele, se eu não desistir de confiar nele, Ele vai me socorrer, Ele vai me tirar dessa, Ele vai me salvar disso. Mas eu quero fechar com uma ilustração que vai te ajudar a fazer sentido. A minha ilustração está em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 16, versículos 12 e 13. O texto diz assim: talvez o Senhor considere a minha aflição e me retribua com o bem a maldição que recebo hoje. Versículo 13. Assim, Davi e os seus soldados prosseguiram pela estrada, enquanto Simei ia pela encosta do monte do lado oposto, amaldiçoando e jogando pedras e terra. O contexto dessa ilustração
é a vida do rei Davi. Depois que ele fez uma besteira sem tamanho. Eu nem vou contar a besteira sem tamanho que Davi fez, porque eu estou imaginando que tem crianças na sala, e aí não pode contar essas histórias de Davi quando tem crianças na sala. Mas foi uma besteira grande, vai por mim. Ele errou feio, pisou na bola de um jeito assim, bem pisado. Aliás, nem pisou na bola, meteu o pé na jaca. Pensa, desse jeito. Quando a cobrança veio pesada. Porque toda vez que você abre a porta para o diabo entrar na sua casa, meu filho, não tem jeito. O diabo não é bobo, ele vai aproveitar, ele vai entrar e vai entrar de sola. Quando a cobrança veio mais tarde, veio em forma de guerra. Mas não era qualquer guerra. Era a guerra do próprio filho dele contra ele. O filho dele o traiu, se alugou para o diabo e resolveu ser ferramenta do inferno contra Davi. E aí Davi, para evitar a guerra dentro de Jerusalém, porque teriam muitas baixas civis, Davi sai e vai para o deserto, para levar a guerra para o deserto. Nesse caminho, fugindo de Jerusalém, Davi encontrou um filho do inferno chamado Simei. Simei começou a xingar Davi enquanto Davi passava. Xingar mesmo, acusar ele de coisas que ele não fez. Ele fez as outras, mas aquelas das quais Simei estava acusando, ele não fez. Simei começou a acusar Davi de calúnias e jogar pedra em Davi, e Davi era o rei. Xingar Davi, maltratar Davi. E aí, o líder de um dos exércitos de Davi chegou perto e falou assim: meu rei, você quer que eu corte a cabeça de Simei para você? Eu estou vendo que você não está com muita coragem de cortar. Quer que eu corto? E aí Davi disse assim: não, deixa ele jogar pedra, deixa ele xingar. Eu sei que eu fiz besteira, e eu sei que eu estou pagando as besteiras que eu fiz. Deixa ele me fazer mal, porque vai que esse mal que ele está fazendo seja o bastante para cessar a minha conta. É nesse contexto que Jeremias em Lamentações diz: quando você apanhar numa face, vira outra. É nesse contexto que Jesus está falando para os seus discípulos e para Israel: quando você apanhar numa face, vira outra. Do que Jesus está falando? Do que Jeremias está falando? Do que Davi está falando? Os três estão falando da mesma coisa. Os três estão dizendo que existe uma lei de causa e efeito que opera no universo. Existe uma lei da semeadura que opera no universo. E quando eu cheguei na minha vez de colher os limões que eu plantei, a melhor coisa que eu faço é me submeter à penitência, é me quebrar e me deixar quebrar, em vez de inchar o peito e ficar inventando desculpa para as consequências que eu sei que fui eu que causei. Quando Jesus fala que ao apanhar numa face é para virar outra, Jesus está falando da situação de Israel na Babilônia e da situação de Israel no tempo dos romanos. A porta foi aberta por eles. Então, é melhor apanhar, é melhor aceitar a consequência, enquanto eu me submeto a Deus e peço que Ele me socorra. A ideia por trás do texto
é de que eu preciso lidar com as minhas consequências com mais responsabilidade. E sabe, talvez você seja como Jeremias. Quando veio o mal sobre Israel, Jeremias era inocente. Mas ele fazia parte da nação de Israel, e a nação de Israel não era inocente. Talvez você esteja como Jesus. Quando Jesus viveu aqui debaixo do governo romano, daquela mão pesada de Roma, Jesus era inocente. Mas Jesus estava assumindo como israelita, e Israel não era inocente. Sabe, várias vezes Jesus foi apertado para pagar o imposto. Sabe o que ele fez? Pagou. Jesus se deixou matar pela mão do governo romano. Claro, quem entregou Jesus foi os judeus, nosso povo, nossa família. Mas foi a mão dos romanos que aplicou o castigo, e Jesus deixou. Quando Jesus foi preso, ele disse para os seus discípulos assim: vocês pensam que eu não podia me safar? Se eu pedir agora, o Pai me manda mais de 12 legiões de anjos e eu resolvo essa parada aqui agora. Mas eu não vou pedir, porque está na hora de apanhar de um lado e virar o outro. Está na hora de aceitar que tem preços na vida que tem que ser pago. Fingir inocência e deixar o coração se encher com o sentimento de injustiça. Isso não é justo, isso não é justo, isso não é justo. Quando eu era criança, às vezes mamãe batia na gente inocente. Ela achava que a gente tinha feito alguma coisa, a gente não tinha feito. Mas quando ela descobria que não tinha feito, ela já tinha batido. E a minha mãe, em vez de pedir desculpas e dizer assim: meninos, eu errei com vocês, desculpa aí, não era para ter batido. Normalmente ela dizia assim: eu não sei porque eu bati em vocês, mas vocês sabem porque apanharam. Sabe o que ela queria dizer? Ela queria dizer assim: você fez muitas coisas que eu não sei. Então, essa surra que você recebeu fica pelas coisas que eu não sei. Na boa, eu queria que você entendesse isso. Ninguém é inocente. Sabe, aquela fala de Paulo aos Romanos: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que eu quero ajudar você a entender é que, se por causa das coisas ruins que estão sobre o mundo, se você deixar seu coração se encher de vingança, se encher de um sentimento ruim, de eu sou o injustiçado, eu sou a vitiminha, cadê Deus que não me socorre? Cadê o governo? Cadê fulano? Cadê Beltrano? E você se encher disso, você vai se autodestruir cada vez mais. Mas se você aceitar, mereceu apanhar, e se você virar outra face, Lamentações diz que você vai alcançar a misericórdia de Deus. Rebelião não vai atrair a misericórdia de Deus. E quando eu falo disso, eu não estou falando para você não lutar por direitos. Eu estou falando de uma atitude interior. Pode, lute por direitos. Tem direito para lutar? Lute. Sabe, tem coisas para você pedir que vai chegar para você. Faça, peça, vai atrás. Mas vai com o coração limpo, sem desejo de vingança, sem sentimento de injustiça, sem sentimento de vitimismo, porque nenhum de nós, filhos de Adão, presos nesse mundo pecaminoso, nenhum de nós somos inocentes. Todo mal que vier sobre esse mundo, a gente é digno dele. E sabe como nós seremos salvos dos males que virão pelo mundo? Pela misericórdia de Deus. É isso que Lamentações de Jeremias clama: o Senhor,
usará de misericórdia. Mas a misericórdia vem quando eu paro de me sentir o coitadinho. Quando eu admito que os males que estão no mundo, o mundo é digno deles. De todos eles. Eu quero desafiar você a se agarrar com Deus, a buscar Ele de verdade e a acreditar na misericórdia dEle, não na sua justiça. A acreditar no cuidado dEle. Porque Deus vai te salvar. Porque Ele é assim, quando a gente clama, Ele salva a gente. Não é porque você merece. Você não tem nada para jogar na cara de Deus nessa hora. Nada, nada, nada. Você não tem nada para cobrar dele nessa hora. Ou você aceita a misericórdia, a graça, a bondade dele se estendendo para você, ou você não tem nada.